As bem-aventuranças são ensinamentos essenciais do Sermão da Montanha, onde Jesus revela os princípios fundamentais para uma vida plena, feliz e espiritualmente elevada. Cada uma dessas frases carrega uma sabedoria profunda que vai além do entendimento literal, convidando-nos a despertar para valores internos que transformam a alma e a existência. Nesta série, exploramos o significado verdadeiro e universal de cada bem-aventurança, buscando compreender como elas guiam a caminhada do espírito rumo à paz, à justiça e à comunhão com o divino. Ao final, veremos como essas mensagens continuam atuais, oferecendo um convite à transformação pessoal e coletiva, mesmo diante das dificuldades e desafios da vida. Uma síntese necessária. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Ser pobre de espírito não significa ser fraco, ignorante ou carente de valor, mas sim humilde de coração e desapegado do ego e das ilusões materiais. É aquele que reconhece suas limitações, está aberto ao aprendizado e não se apoia no orgulho, no status ou nas posses para definir sua identidade. Essa pobreza é interior, uma renúncia voluntária ao orgulho e à arrogância, que abre espaço para a verdadeira sabedoria. É também uma libertação das amarras da matéria, não no sentido de rejeitar o mundo, mas de não ser dominado por ele. O pobre de espírito é livre para crescer espiritualmente, porque não se prende à vaidade nem à ilusão de controle. Ao viver com humildade e simplicidade, ele encontra o reino dos céus, não como um lugar futuro, mas como um estado de paz e plenitude interior, acessível no presente. Essa bem-aventurança nos convida à transformação, esvaziar o ego para que a alma floresça e desapegar-se das aparências para viver com autenticidade e leveza. O reino é dos que se fazem pequenos aos olhos do mundo, mas são grandes em espírito. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Essa bem-aventurança revela que ver a Deus não é uma visão física, nem uma promessa apenas para o futuro, mas uma experiência interior acessível no presente. Ela depende da pureza de coração, um estado de consciência livre de egoísmo, orgulho, vaidade e medo. Ser puro de coração não significa seguir regras externas ou reprimir impulsos, mas sim dissolver o ego, que é a ilusão de separação entre nós e o divino. O coração puro é como um espelho limpo, capaz de refletir a luz de Deus. Esse estado interior nasce quando deixamos de viver guiados por desejos pessoais, comparações e a busca por aprovação, e passamos a agir por amor, de forma desinteressada e compassiva. Diferente do simples desapego material, como na primeira bem-aventurança, a pureza de coração representa uma transformação mais profunda, a entrega do eu pequeno ao eu maior, a consciência de unidade com tudo. Quem tem o coração purificado não projeta sombras sobre os outros, não julga com dureza, nem se sente separado da vida. Ver a Deus, nesse contexto, é viver em comunhão com o todo, sentir a presença divina em todas as coisas e em todos os seres. É uma experiência de paz, clareza e amor, que nasce dentro de nós quando o ego se cala e a alma desperta. Essa bem-aventurança é, portanto, um convite à transformação interior, um chamado para vencermos o egoísmo e despertarmos para a realidade espiritual que nos habita. Deus está em tudo, e o coração puro é aquele que já consegue perceber isso com simplicidade.
verdade e amor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. A mansidão, ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza nem passividade. É uma força interior silenciosa e poderosa, que nasce da conexão com o eu divino, a essência espiritual do ser. O manso não reage com violência, nem tenta impor sua vontade por força ou manipulação. Ele age com serenidade, escuta com empatia e transforma com amor. Essa bem-aventurança nos mostra que a verdadeira força não está na agressão, mas na capacidade de não reagir com ego, de manter-se centrado e pacífico, mesmo diante do conflito. O manso não precisa conquistar o mundo à força. Ele herda a terra porque vive em profunda harmonia com ela. Enquanto os violentos dominam temporariamente pelo medo, os mansos conquistam de forma duradoura pelo amor. Eles vivem no plano espiritual das qualidades, onde o ser importa mais que o ter. Sua influência não se impõe, inspira, desperta, atrai naturalmente. Herdar a terra significa viver em comunhão com a vida, com a natureza e com os outros, de tal forma que tudo responde com harmonia à sua presença. É conquistar, não pelo poder externo, mas pela autoridade interior de quem irradia paz. A mansidão é, portanto, o caminho da verdadeira transformação, da posse espiritual, da força que não precisa dominar para ser sentida, e que permanece viva muito depois que os impérios da violência já ruíram. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Ser misericordioso, à luz do ensinamento de Jesus, vai muito além da simples prática de boas ações. É um estado interior de profundo amor, compaixão e união espiritual com todos os seres. O misericordioso não apenas faz o bem, mas é bom, pois sua bondade nasce de uma vivência íntima com o divino. Misericórdia verdadeira não se limita à caridade material. Ela nasce de um coração que compreende, acolhe e serve sem esperar nada em troca. Essa atitude não é movida por ego ou vaidade, mas por uma liberdade espiritual que brota da comunhão com Deus. O misericordioso vive uma ética enraizada na mística, uma experiência de unidade com o todo, onde o amor é a única motivação real. A frase de Jesus revela uma lei espiritual profunda. O que damos com o coração nos é devolvido de forma elevada, mas essa reciprocidade não é uma troca comercial, é o fluxo natural da vida divina. A misericórdia que oferecemos aos outros nos torna receptivos à misericórdia de Deus. Quem não é misericordioso fecha o próprio coração e se torna incapaz de receber a graça já disponível. Essa bem-aventurança nos convida a uma transformação do ser, sair do egoísmo sutil e entrar na liberdade dos filhos de Deus. Uma vida onde servir é alegria, amar é natural e doar-se é o maior bem. O misericordioso é, enfim, aquele que manifesta em si mesmo o estado de consciência crística. Silencioso por dentro, solidário por fora. Canal vivo da compaixão divina no mundo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5:6. Essa bem-aventurança descreve os que sentem um profundo anseio espiritual, uma fome e sede não por bens materiais, mas por uma comunhão viva com Deus. São aqueles que, mesmo vivendo no mundo, percebem que nada terreno satisfaz completamente a alma. Buscam uma verdade maior, uma justiça que não vem de tribunais ou normas humanas, mas da sintonia com a vontade divina. A justiça aqui é a harmonia entre o ser humano e o divino, viver com autenticidade,
amor e integridade. É a retidão interior que se expressa em atitudes de compaixão, bondade e busca pela verdade. Quem tem essa fome espiritual vive a alegria e a dor da busca, sente a beleza de se aproximar de Deus, mas também a distância que ainda há. Isso os impulsiona a crescer e se transformar continuamente. A promessa de Jesus, serão saciados, garante que esse desejo não é em vão. Já nesta vida, quem busca com sinceridade experimenta momentos de paz profunda e, além desta existência, encontrará plenitude em planos mais elevados do espírito. São bem-aventurados porque seu anseio revela maturidade espiritual. Sabem que a verdadeira saciedade não está fora, mas no despertar interior para a presença viva do Eterno. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Ser pacificador é muito mais do que evitar brigas ou manter uma aparência de calma. O verdadeiro pacificador é aquele que, tendo conquistado a paz dentro de si, torna-se um instrumento vivo da paz divina no mundo. Ele não age por passividade ou medo de conflitos, mas por força interior, consciência e amor. O termo usado por Jesus indica ação. O pacificador é aquele que faz a paz, que constrói harmonia, primeiro em seu interior, depois ao seu redor. Essa paz começa com a reconciliação entre o ego humano, cheio de desejos e ilusões, e o eu espiritual, expressão do divino em nós. O pacificador, antes de apaziguar o mundo, vence a guerra interior que todos travam, a luta contra o orgulho, o medo, a vaidade, os apegos. Ele se torna, assim, uma presença pacificadora, irradiando serenidade e equilíbrio, sem precisar de discursos, porque sua própria essência fala alto. A paz ensinada por Cristo não é fuga nem fraqueza, mas uma força poderosa, transformadora, como dizia Gandhi, uma violência espiritual que enfrenta o mal sem imitá-lo. Ela nasce do desapego, da verdade interior, da renúncia ao ego e da conexão com Deus. O pacificador não busca vencer os outros, mas vencer a si mesmo. E, ao fazê-lo, transforma sua própria vida em reflexo da paz divina. Ser chamado Filho de Deus é reconhecer que esse ser vive em tal sintonia com o divino que manifesta em suas ações e em sua presença os traços de Deus: paz, amor, verdade e compaixão. Ele não apenas conhece a paz, ele é paz. E por isso, onde quer que vá, sem esforço forçado, torna o mundo mais leve, mais justo e mais humano. Bem-aventurados os que estão tristes, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Jesus ensina que são bem-aventurados os que estão tristes, não por uma tristeza comum e passageira, mas por uma tristeza profunda e espiritual, aquela que nasce da consciência da injustiça, da superficialidade e da falta de sentido no mundo e em si mesmos. Essa dor interior não é um fim, mas o começo de uma transformação que leva à busca da verdade, da compaixão e da humildade. Quem sente essa tristeza está despertando para uma realidade maior, percebendo a distância entre o que o mundo é e o que poderia ser. Por isso, essa tristeza é chamada de bela, pois impulsiona o espírito a crescer e a se purificar. A promessa de Jesus é que esses que choram serão consolados, não com um alívio momentâneo, mas com uma paz e uma alegria duradouras que vem de dentro, da conexão com o divino e da verdade interior. Essa alegria profunda não depende das circunstâncias externas, ao contrário da alegria superficial e efêmera
que muitos buscam em bens materiais, prazeres ou distrações, que na verdade só aumentam a sede e a insatisfação espiritual. O caminho do triste bem-aventurado é o da pacificação interior, que se mantém firme mesmo diante das dificuldades, porque se apoia na verdade que liberta e na missão da alma. Ele vive uma bela tristeza que traz serenidade e propósito, uma tristeza consciente que não paralisa, mas move a ação, a compaixão e ao serviço silencioso. São aqueles que não buscam reconhecimento, mas que sustentam o mundo com sua presença amorosa e desapegada, pertencendo a uma fraternidade branca invisível de almas dedicadas ao bem maior. Por fim, a consolação prometida é a alegria perfeita, fruto da fidelidade aos ensinamentos de Jesus e da comunhão íntima com Deus, uma alegria que permanece estável, silenciosa e profunda, mesmo na solidão e nos desafios do caminho espiritual. Essa bem-aventurança revela o valor do sofrimento consciente como parte essencial do despertar e da evolução interior rumo à plenitude e à verdadeira felicidade. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança revela uma profunda verdade espiritual. A justiça aqui não é simplesmente a observância de leis humanas, mas uma postura interior de retidão, santidade e amor ao divino e ao próximo. O homem justo é aquele que vive em comunhão com sua centelha divina, manifestando em suas atitudes uma ética baseada no amor verdadeiro, na compaixão e na harmonia com as leis universais. Essa justiça interior, ao brilhar com sinceridade, incomoda aqueles que ainda não despertaram para essa luz, provocando rejeição e perseguição. O justo é visto como um espelho que reflete as imperfeições alheias, e por isso sofre críticas, exclusão e até violência, tanto de indivíduos quanto de instituições que resistem à mudança e às novas formas de consciência. Historicamente, grandes almas pioneiras como Jesus, Gandhi e outros foram perseguidas por desafiar dogmas e tradições, abrindo caminho para uma espiritualidade mais profunda e autêntica. Essas perseguições não anulam a felicidade e a paz interior do justo, que provém da conexão direta com o reino dos céus, um estado de consciência e comunhão com o divino que transcende a aprovação social. Assim, a bem-aventurança aponta para a coragem de viver na integridade espiritual, mesmo diante das adversidades e incompreensões, pois quem sofre por amor à verdade está em sintonia com a plenitude do Espírito. Essa união entre o amor vertical, a Deus, e o horizontal, ao próximo, forma o equilíbrio que sustenta a jornada do justo, transformando seu sofrimento em serenidade. Portanto, ser justo no sentido espiritual é ser um farol silencioso que ilumina pelo exemplo e pela coerência, guiando e despertando consciências. Mesmo perseguido, o justo habita já o reino dos céus, pois sua felicidade não depende do mundo, mas da ligação viva com o divino. Essa bem-aventurança é um convite a todos para que, com coragem e amor, permaneçam firmes na verdade interior, conscientes de que a verdadeira felicidade está na comunhão espiritual que supera toda perseguição. Conclusão: as bem-aventuranças são mais do que simples palavras, são chaves para uma vida iluminada, que conecta o ser humano ao reino dos céus aqui e agora. Ao longo desta jornada, aprendemos que a verdadeira felicidade nasce da integridade, da humildade,
do amor e da coragem para seguir o caminho da justiça, mesmo quando enfrentamos incompreensão e perseguição. Esses ensinamentos nos chamam a olhar para dentro, cultivar a luz que habita em nós e irradiá-la, conscientes de que a paz espiritual transcende qualquer adversidade externa. Que cada uma dessas mensagens continue sendo um farol para guiar nossos passos, inspirando-nos a viver com mais consciência, compaixão e fé. Assim, seremos também nós, como os justos, bem-aventurados, participantes do reino dos céus em plena terra.